Fala pessoal, beleza? Tranquilo? Isso aí, eu estou aqui no Parque Bacaxiri, em Curitiba. E a ideia é me apresentar nesse nosso canal, nesse nosso primeiro vídeo. E nada como essa apresentação ser correndo. O que você acha? Vamos lá então? Isso aí. Então é isso aí. Deixa eu passar esse pessoal aqui. Tem um pessoal correndo, se caminhando, exercitando. Bom, eu sou o Eduardo Rocha e eu criei esse canal aqui pra gente conversar sobre corrida. Esse esporte fascinante, esse esporte delicioso que entrou na minha vida, talvez um pouco por acaso. Só que essa história eu acho melhor a gente contar lá em casa, com mais calma, depois desse meu treino aqui. Beleza? Já conversamos então? Deixa eu continuar minha corridinha. Vamos lá. Fui. Bom, antes de qualquer coisa, deixa eu contar um pouquinho do meu histórico de esporte, né? Eu sempre joguei futebol, sempre gostei de futebol. E depois de um tempo comecei a jogar futsal. Comecei como goleiro, depois eu descobri que o meu objetivo não era tomar gol e sim fazer gol. Mudei para a linha e joguei durante longos 15 anos. Só que essa mudança, né, do gol para a linha já mostrava claramente que para ser profissional eu não teria gabarito nenhum, né? E realmente eu não tinha. Até porque eu estudava num colégio muito forte, aqui em Curitiba, no Paraná, e eu gostaria eu sempre tinha, né, de me dedicar a alguma coisa na área de exatas, né? E eu sei que era muito forte e na minha família, o meu pai, ele sempre dizia que ou era a Universidade Federal do Paraná ou qualquer outra universidade federal, então eu tinha que estudar e muito. Enfim, né? Larguei o futebol exatamente para continuar os meus estudos e depois só jogava uma peladinha ou outra com os meus amigos. Muito bem, a história aí é longa, né? Eu era muito criança, tal, mas acho que vale a pena comentar que jogava um futebolzinho ou outro, mas não tinha mais aquele amor, não tinha mais aquela gana que eu tinha quando era piá. E não estava muito satisfeito simplesmente com esse esporte. Aí o meu pai, na mesma situação que eu, né, jogando por muito tempo lá as peladas da vida com os amigos dele, enfim, resolveu experimentar outro esporte. Aí ele ouviu falar que havia corridas de rua aqui em Curitiba, e aqui em Curitiba não era um esporte tão movimentado, e a gente, como não tinha muito contato com as pessoas que corriam, nem conhecia muito bem sobre isso. E o meu pai, ouvindo falar disso, resolveu fazer uma inscrição numa corrida, né? Era a Fila Night Run, dia 1º de outubro de 2011. Bom, essa história então que eu estou contando era em meados de setembro. Aí o meu pai chegou para mim e falou: Eduardo, o que você acha, né? Um dia ele até me mostrou um certificado que eu tinha quando eu era muito pequeno, lá, sei lá quantos anos eu tinha, 6, 7 anos, que eu participei de uma corrida de 300 metros e ganhei um certificado de conclusão dessa corrida, né? Talvez para me motivar em relação a isso aí. Pois é, motivação é uma coisa muito importante para mim, né? Isso, até certo ponto, foi um motivador. Eu sei que 300 metros né, quase nada, mas motivou o fato de mostrar que eu tenho capacidade para outro tipo de esporte, não só para o futebol, que é a paixão mundial. E mesmo assim, eu estava relutante. Eu falei, não, eu não vou fazer. Eu fico impressionado que às vezes eu vejo pessoas correndo na rua, no parque, e suando daquele jeito e fazendo esforço. Eu falei, não é para mim esse tipo de esporte. Muito obrigado. E deixei passar. Meu pai fez a inscrição. Só que eu sou uma pessoa muito competitiva. Eu tenho que ser bem claro com relação a isso.
Na verdade, competitiva comigo mesmo, né? Eu não gosto de necessariamente competir com os outros, né? Competitiva comigo mesmo. E eu fiquei com isso na cabeça e eu já fazia academia, fazia musculação, né? Para não parar com o esporte, fazia musculação. E um dia eu resolvi colocar 5 quilômetros na esteira. Até porque essa corrida que nós iríamos fazer, a Fila Night Run, tinha prova de 5 e prova de 10, e meu pai iria fazer a prova de 5. Obviamente que se eu me inscrevesse, eu iria fazer 5 quilômetros. Óbvio, né? Enfim, aí eu coloquei esses 5 quilômetros na esteira, programei lá e comecei, né? E foi indo, tal. Bom, eu não sei exatamente qual foi a velocidade que eu coloquei lá, eu sei que não chegou a 10 km por hora, mas eu colocava ali entre 8,5 e 9,5 km por hora, variando, né, diante do meu cansaço. O fato é que aquilo não terminava nunca. Foi um martírio. Eu terminei os 5 km porque eu sou muito competitivo. Mas eu terminei esses 5 km em 35 minutos. E 35 minutos na esteira foi um martírio. Foi muito sofrimento. Bom, é óbvio, né? Nada consegue sem sofrimento. Mas eu não tinha sofrido tanto. Num jogo de futebol a gente não sofre com tudo isso aí. Sofre com dor, sofre com cansaço, às vezes tá cansado, mas daí você pede substituição, aquela coisa de pelada a gente sabe muito bem. Ou simplesmente não vai na bola, certo ou não? Bom, quem joga futebol sabe muito bem o que eu tô dizendo, né? Pois é, mas mesmo assim, pelo fato de eu ser competitivo, eu resolvi dar mais uma chance para mim mesmo dentro da academia. E no outro dia coloquei mais 5 km e fui fazendo essa média entre 8,5 e 9,5 km por hora, né, de velocidade. A segunda vez que eu fiz esses 5 km, ele não foi tão desgastante quanto o primeiro. Foi desgastante, claro que foi, mas não foi tanto quanto. Talvez eu não lembre o que foi o desgaste do primeiro. Aliás, isso é uma das coisas que eu gostaria de conversar com vocês ao longo desses nossos vídeos, sobre não lembrar do que você sofreu em treinos em corridas anteriores. Se eu me esquecer, me lembre disso, ok? Pois bem, nesses próximos 5 km lá na academia, eu já baixei o meu tempo. De 35 minutos foi para 33 e bastante. Tipo 33 e 50. Eu não vou me lembrar exatamente o quanto, mas foi, né, por volta disso aí. Aí eu pensei comigo, Eduardo, se na segunda vez que você correu, você baixou 1 minuto e pouco do seu tempo, será que na próxima você também consegue baixar mais um minuto e ir diminuindo gradativamente? Aí que veio também o meu lado competitivo. Eu falei, eu vou conseguir. Bom, o que aconteceu? Treinei mais algumas vezes e no meio desse processo eu fiz a inscrição para a Fila Night Run dia 1º de outubro de 2011. Nunca vou me esquecer dessa data, dia 1º de outubro de 2011. Nessa corrida foram inscritos eu, o meu pai, o meu irmão e minha tia. O meu pai e a minha tia, já com uma idade mais avançada em relação à minha e a do meu irmão, a gente, né, largou todos juntos, mas na primeira parte, nos primeiros 100 metros, eu e meu irmão já estávamos um pouquinho mais para frente. A ideia é basicamente, né, a gente não combinou, mas né, correr junto do meu irmão ali. Ele tem 7 anos a menos do que eu, mas acho que dava para encarar, né? E logo eu já estava na frente. Então, entre nós 4 eu estava um pouquinho mais avançado e o meu objetivo principal não era nem baixar o tempo, era não andar. Em nenhum momento eu andei na esteira. Mas como eu não tinha certeza da velocidade que eu estava, né, correndo naquele momento, porque na esteira quem faz a velocidade é a própria esteira, então meu objetivo era terminar a prova sem andar. Bom, fui correndo, fui fazendo o percurso, achei muito bacana aquela coisa de ter um monte de gente envolvida, várias pessoas ali te incentivando na rua, era uma prova de noite, se bem que estava chovendo demais
oportunidade. Chegou mais ou menos ali pela marcação das plaquinhas, chegou mais ou menos no quilômetro 3,5, era 3 e alguma coisa, quando eu vejo meu irmão batendo nas minhas costas e falando, vamos lá, Eduardo, vamos lá, e ele passando por mim, né? Não, por mim isso não tem problema nenhum, o meu objetivo era não andar, e até aquele momento eu não havia andado. E não andei. O bom é que eu consegui fechar, consegui terminar a prova, e quando a prova acabou e eu fechei o meu relógio, eu vi que tinha dado 31 minutos e 55 segundos. Eu fiquei muito feliz. Eu tinha baixado meu tempo e olha, apesar de eu ter cansado, eu não sofri tanto quanto eu tinha sofrido na esteira. Bom, significa que na esteira é pior? Não. Significa que o meu corpo já estava se ambientando com a corrida. Faltava muito ainda para eu não cansar nos 5 quilômetros, mas já estava me ambientando a situação. Sabe o que aconteceu? Cachaça. Virou vício. Na verdade, um vício muito bom, né? Porque, afinal de contas, eu não vi ninguém dizer que a corrida faz mal. Claro que temos que tomar determinados cuidados, fazer exames periódicos. Eu acho que é muito importante a gente fazer isso. Aliás, não só para corrida, não só para qualquer esporte, mas também para a vida. Fica a dica, ok? E daí o que eu fiz? Nesse intervalo entre academia, fazer um pouco de corrida na esteira, etc., eu comecei a experimentar os parques. E, obviamente, também nesse intervalo resolvi fazer exames de rotina. Estava tudo certo comigo, estava tudo certo com meu coração. Os médicos falaram que eu estava sempre liberado para fazer esse tipo de esporte. Na verdade, o que nos motiva na corrida é você quebrar barreiras. Primeiro eu quebrei um paradigma, né? E depois a gente começou a querer quebrar barreiras. E a próxima prova que eu me inscrevi foi numa prova de 10 quilômetros. Na oportunidade era a Maratona Internacional de Curitiba, Maratona Internacional Caixa de Curitiba, né? Que tinha a prova de 42 quilômetros para os maratonistas, né? Que eu estava longe de ser, e prova de 10 quilômetros, né? Para nós meros mortais, vamos colocar assim dessa maneira. E fiz a inscrição e obviamente que eu não tinha corrido nem próximo desses 10 quilômetros. Mas aí sabe o que eu fiz? Eu treinei. Mas eu confesso que eu não treinei os 10 quilômetros. Eu treinei ali até 8 quilômetros e falei, seja o que Deus quiser, e aí eu me dei ao luxo de poder andar, de poder caminhar nessa corrida de 10 quilômetros. E foi o que eu fiz, né? Eu, na minha próxima corrida, aliás, deixa eu falar, foi dia 20 de novembro de 2011, quer dizer, um mês e meio depois, mais de um mês e meio depois da corrida de 5 quilômetros. E eu fiz em 1 hora e 4 minutos. E eu caminhei. Eu caminhei exatamente próximo ali do 8º quilômetro. Caminhei e não foi só uma vez, foram algumas vezes, né? Caminhava um pouquinho, depois corria, caminhava, fazia uma tal de corrinhada, que eu costumo chamar aqui. Porém, depois disso, se era cachaça, se era vício, virou paixão, virou amor, virou um esporte que eu acho que não vai mais sair de mim. Só a partir do momento em que eu não puder mais, por qualquer motivo. Pois bem, gente, na verdade, esse vídeo introdutório é para mostrar essa história de como que eu comecei, como é que eu iniciei nas corridas. O meu principal objetivo desse canal, além de contar essas histórias, é dizer que qualquer um de nós temos a capacidade de correr, seja por qualquer motivo, seja por um motivo médico, seja por um motivo de saúde, seja para emagrecer, seja simplesmente para fazer um esporte que você gosta, mas qualquer um de nós temos a possibilidade. É claro que precisamos de algumas etapas. A primeira eu já disse,
começar. A segunda eu já disse, fazer exames de rotina. A terceira, a quarta e em diante, até virar um maratonista, eu conto nos próximos vídeos. Beleza? A gente se fala mais. Um abraço, tchau, tchau.